Bom, então nós terminamos ali o vídeo anterior com a relação de recorrência do insertion sort, só que a gente abriu ela até chegar em vários... uma soma dos custos da inserção. A gente precisa agora entender internamente como é que funciona a inserção, para daí substituir aquele CI de N, né, pelo custo real da inserção. Tá? Obviamente essa inserção depende de como é que o algoritmo funciona internamente. Então a gente precisa abrir agora essa caixa preta e olhar lá dentro, fazer uma análise da inserção. Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então a minha inserção aqui então, é o insere VAB. Né? Lembrando aqui o que era o meu insere VAB. Eu estou trabalhando, estou supondo que essa parte aqui que vai do A até o B-1, a gente está supondo que isso daqui está ordenado. Tá? E aí a gente precisa pegar o valor dessa posição, da posição B, e inserir, né, no local correto. Isso que é a inserção. E aí como é que a gente resolve esse problema? Qual que é a ideia aqui minha? Então, eu já vou usar aqui como uma função já pronta um dos problemas que a gente resolveu nas aulas passadas, que é o algoritmo de busca para resolver o problema de busca em vetor ordenado, certo? Bom, e aí aqui você tem que lembrar que eu fiz uma das versões, eu defini duas versões desse problema de busca em vetor ordenado, né? Uma das versões eu até tive um pouco de dificuldade ali para explicar, porque a saída era assim: me devolva a posição onde o elemento deveria estar, né? Então, mesmo que o elemento não tivesse no vetor, eu gostaria de trabalhar dessa forma, a posição onde ele deveria estar. E é justamente por isso aqui hoje, né, que a gente definiu daquela forma. Porque se eu estou buscando aqui um elemento que eu sei que ele não está nessa primeira parte aqui do vetor, né, mas eu gostaria de saber aonde que era a posição que ele deveria estar. E aí, sabendo a posição onde deveria estar, eu vou retornar essa posição aqui no P de posição, tá? Então, é justamente por isso que a gente definiu o problema daquela forma, tá? Percebam o seguinte, antes de continuar aqui entendendo o algoritmo do insere, percebam o seguinte, esse problema aqui, busca em vetor ordenado, ele pode ser resolvido de duas formas. Ele pode ser resolvido com aquela busca que você vai sequencialmente até encontrar a posição. Ou você pode usar uma busca binária, porque se você já está trabalhando com aquele trecho do vetor ali ordenado, então você pode usar uma busca binária, né? Quer dizer, os dois casos é busca em vetor ordenado. Tá? Então você pode escolher, né, qual dos algoritmos você pluga aqui nessa chamada interna de busca. Tá? Só o único detalhe aqui que tem é que a gente resolveu a busca binária não bem para aquela versão onde ele devolve a posição que o elemento deveria estar. A minha busca binária, ela devolve, do jeito que a gente viu, ela devolve não, né, se o elemento não está no vetor. Então a gente tinha que fazer algumas alteraçõezinhas se fosse para usar a busca binária, mas dá para usar sim. Tá? Então esses são alguns detalhes aí que é bom a gente comentar. É interessante porque muito provavelmente se você usar a busca binária você pode acelerar o tempo desse algoritmo insere, né? Então percebam que a busca é uma solução que você está usando dentro do insere. O insere é um algoritmozinho que você está usando dentro do insertion sort, né? E o insertion sort é um algoritmo de ordenação que você pode usar para um problema muito maior. Tá? Então você alterar lá às vezes uma busquinha binária que tem uma coisa super interna, isso vai impactar todo um programa gigante aí que você está desenvolvendo. Mas enfim, será que vale a pena ou não usar a busca binária? Talvez isso está lá na lista de exercício. Vamos abstrair aqui e supor assim, a gente resolveu esse problema de busca e ele me devolveu a posição onde esse elemento aqui deveria estar, né? Então olha como é que a gente chamou aqui a busca. Busca era assim, a x, né, que era o elemento que a gente estava buscando, no vetor indexado do início até o fim.
Tá? Então eu estou usando o próprio V de B aqui, ó, para ser o cara que eu estou buscando. Achei a posição que ele deveria estar. E aí o que eu faço? Aqui eu estou sendo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Aqui eu estou usando um laço aqui, um enquanto, ó. Olha só que saudade do enquanto, né? Do laço. Mas tá, é só para a gente não também... Ia ficar acho que um pouquinho mais chato de escrever esse algoritmo aqui se fosse recursivo. Então, achamos a posição e aí começamos de trás para frente, tá? Começamos da posição B e vamos decrementando o I aqui. Então, o que eu faço? A ideia aqui agora é você ir empurrando os elementos, tá? Então, enquanto o meu I for maior do que a posição mais 1, a posição onde ele deveria estar aqui, né? Então eu tenho uma posição P aqui, tá? O que eu faço? Eu troco. Esse troca aqui é aquele que, né, aqui, ó, aqueles 3 comandinhos clássicos aqui para você trocar duas variáveis, tá? Então eu troco o que está na posição I com o que está na posição I-1, certo? Então eu vou, de certa forma, eu estou abrindo espaço aqui. Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui um exemplinho bem rápido aqui. Se eu decidir que o 10, eu tô interessado no 10 aqui, e eu entendi que o 10 ele vai ter que estar, vamos supor que aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 15 e aqui eu tenho 20, tá? Então eu decidi que o 10 ele deveria estar aqui nessa posição, acho que é isso, ele me devolve lá. Então o que eu faço? Eu primeiro troco o 10. Então o 10 é o cara, essa daqui é a parte ordenada, né? Ordenada. E esse cara que eu quero, o 10 que é o cara que eu quero inserir na posição correta. Então o que eu faço? Troco o I com o I-1. Então aqui vai ter o 10 e aqui vai ter o 20, tá? Então o 10 e aqui vai ter o 20. E aí depois aqui eu troco o 10 pelo 15, né? Então aqui vai ter o 10 e aqui vai ter o 15, tá? Então você vai do B, tá? O I começa em B, você vai ter o P mais 1 aqui, porque a gente fez só mais uma troca aqui era o P, né? Fez o P mais 1 e a gente trocou o I, que é o P mais 1, com a posição P. E aí chegamos nesse vetor aqui, agora eu tenho toda essa parte aqui que está ordenada, eu consegui inserir o 10 na posição correta. Tá? Então o insere funciona dessa forma aí, né? Algoritmo bem simples. Aqui tem o troca também, que é evitei de escrever 3 linhas aqui, fiz uma funçãozinha auxiliar, tá? Muito bem. Agora que a gente sabe qual que é como é que funciona o insere, a gente pode começar a pensar no que significa o CI de N, né? O que é o CI de N? O custo do insere em vetores de tamanho N. Qual que é o custo, né? Custo do quê? Né? A gente sempre tem que lembrar isso. Custo do quê? Custo de número de comparações com elementos do vetor, tá? Número de comparações com elementos do vetor. Quais são as linhas de interesse aqui, ó? Essa linha de interesse? Não. Essa linha aqui de interesse também não, porque eu não faço comparação. O troca é de interesse? Não, porque aqui em nenhum momento aqui eu faço comparações com elementos do vetor. Aqui, essa linha de interesse também não. Eu faço comparação do enquanto, mas não é com elementos do vetor. E aqui é linha de interesse? Também não, tá? Talvez a linha de interesse esteja aqui, ó. Tá? Aonde? Interno do busca, tá? Então, talvez aqui a gente tenha que substituir pelo custo do busca. E a gente já sabe o custo do busca das aulas passadas, tá? Custo do busca num vetor de tamanho... Qual que é o vetor que eu estou usando como entrada aqui? Um vetor de tamanho n-1, tá? Então, vamos seguir aqui na aula, né? Então, bom, aqui eu acho que eu me confundi, porque olha, o CI de N é igual ao CB de N, né? O custo do busca para um vetor de tamanho N. Será que era isso mesmo? Vamos voltar um pouquinho aqui. Porque aqui, quando eu trabalhei com o AB-1, o meu vetor tem tamanho... O meu vetor que eu estou trabalhando aqui, ele tem tamanho n-1. Se aqui tinha tamanho n, aqui tinha tamanho n-1, tá? Então tá errado ali, tá errado.
Aqui deveria ser o custo do busca n-1, tá? Isso depois eu tenho que corrigir lá na aula. Aqui não tem como apagar, mas eu vou fazer assim, ó. Vamos riscar aqui. Isso daqui é o custo do busca para vetores de tamanho n-1. E, lembrando das aulas passadas, resultados que a gente já obteve na aula passada, aí era aquela história, né? Tem o melhor caso do busca e o pior caso do busca. Pode ser que no pior caso você tenha que percorrer o vetor todo, certo? E pode ser que no melhor caso só precise fazer uma comparação e acabou. Então olha só que interessante, né? O fato do busca ter um melhor caso e um pior caso faz com que o insere tenha um melhor caso e um pior caso, e faz com que o insertion sort tenha um melhor caso e um pior caso, né? Aqui tá certo, beleza? Porque o custo do busca no pior caso para um parâmetro aqui, uma caixinha, é exatamente aquela caixinha, né? Então, tudo bem, quando a gente substitui pelo n-1 aqui, vai aparecer n-1 aqui, tá? Bom, a questão aqui que a gente pode... Então aqui vai aparecer n-1. A gente pode usar agora, substituir isso daqui na análise que a gente tinha parado no meio, tá? Então, vamos lembrar lá da análise que a gente tinha feito. Vamos fazer direto aqui, tá? Que não é muito simples. Não é muito complicado. Então, aqui eu estava trabalhando com o custo, né, do insertion sort. Agora eu sei que existe pior caso e melhor caso. Então, eu estou olhando no pior caso, tá? E aí o custo do pior caso era aquele somatório que ia do 2 até o n. Somatório do insere. E agora eu também sei que o insere tem melhor e pior caso. Estou olhando para o pior caso. Só que o custo do insere, ele é o custo da busca, né? E aqui, eu acho que a gente vai ter que também alterar aqui, né? Porque isso daqui vai ser o custo da busca para i menos 1, certo? Poxa, agora talvez... Bom, vamos continuar aqui, tá? Aqui agora esse erro aqui ele replica, né? Então, talvez seja melhor eu abrir lá meu quadrinho negro. Então, vamos só lembrar aqui da onde a gente estava. No meu quadrinho aqui, quadrinho branco, né? Não quadrinho negro. Eu posso escrever lá então, o custo, no pior caso, do insertion sort vai ser a soma do custo do insere no pior caso para vetores de tamanho n. Então aqui, aqui era custo do i. O i ele vai de 2 até n, que é i, tá? Ficou pequenininho. E isso daqui é igual a somatório do i, que vai de 2 até n, de ci mais de... agora é o cb aqui, né? cb, no pior caso, agora para i menos 1, tá? i menos 1. Então, vamos olhar com calma o que eu estou somando aqui. Se eu abrisse isso daqui, eu estou somando assim, ó, o i começa em 2, tá? O i começa em 2, então se o i começa em 2, o primeiro termo que eu somo é o c de 1, tá? cb de 1, porque dá 2 menos 1, que dá 1. E aí depois eu vou para o cb mais de 2, mais 3 pontinhos, mais cb... que acho que provavelmente vocês não devem estar vendo, né? Deixa eu só arrastar aqui então um pouquinho. Aqui, tá? E... então, aqui vai ter o cb mais d. Ele vai até n aqui, ó, mas aí vai ser o n menos 1. Então, eu vou estar com n menos 1, né? E aí eu posso reescrever esse somatório aqui, começando, então, de 1, tá? Começando de 1 e indo até o n menos 1. n menos 1 aqui. E aí vai ser o cb mais d de i, tá? Bom, a questão é que a gente sabe, tá? A gente sabe que o cb
B mais DI é igual a I, tá? Isso daqui das aulas passadas. E aí a gente basta substituir. Então a gente vai chegar com somatório do I, que vai de 1 até N menos 1, de I, né? Então o que eu estou somando aqui? Agora a coisa ficou um pouco mais pé no chão. Eu estou somando assim, 1 mais 2, mais 3, mais 4, né? Se você abrir esse somatório aqui, dá exatamente isso. Dá 1 mais 2, mais 3, mais etc, mais N menos 1, que é o último termo, né? E, bom, eu já expliquei isso em Alg 1, mas claro que depende de quem viu comigo, aí eu disciplinei Alg 1, né? Ou pode ter visto com outro professor. Mas essa soma aqui, ela é uma soma muito legal, foi resolvida lá pelo Gauss, quando tinha, segundo reza a lenda aí, né, quando tinha 6 ou 7 anos de idade, porque a professora passou para ele a tarefa lá dele somar os números de 1 até 1000, né, então na verdade era um castigo, né, então, olha, o Gauss fez alguma coisa errada lá e daí ele tinha que somar os números de 1 até 1000. E, bom, isso dá um trabalhão se você tiver que fazer isso na mão, né? A solução que o Gauss fez foi assim, ó, ele chamou isso de S, tá? E ele pode escrever o S também como se fosse assim de trás para frente, dá na mesma. Né? Mais 998, mais mais 2, mais 1. A grande sacada dele aqui foi que na hora que você soma, se você somar termo a termo aqui, obviamente você vai ter 2 vezes o valor da soma que você deseja. Só que aí você tem aqui o que? Você tem, ó, termo a termo, você vai somar aqui, ó, o 1000 com 1, você vai ter 1001. 999 com 2, você vai ter 1001. 998 somado com 3, você vai ter 1001. Então, 1001, 1001. Então, você vai ter o 1001 quantas vezes aqui, né? 1000 vezes, tá? 1000 vezes. De forma que quando você passa esse 2 aqui dividindo, né? Então você vai ter isso daqui. Tá? Então o S, a solução dele era esse daqui. Bom, quando você, em vez de pensar que você está somando até o 1000, você pensar que você está somando até um número N aqui, né? Tá? Vamos fazer assim um número K. Tá? Um número K. E aqui também você vai começar do K. K, K menos 1, K menos 2 e assim por diante. Tá? Quando você fizer essa soma aqui, você vai ter então o que? Vamos refazer aqui. Só um pouquinho. Você vai ter, então, 2 vezes o S. 2 vezes o S é igual a... Então, somando termo a termo, você vai ter K mais 1, K mais 1, K mais 1, K mais 1. Quantas vezes? K vezes. K mais 1 vezes K. Tá? Aí você passa o 2 dividindo por 2. Tá? Então, essa daqui é a soma do Gauss, que ele usou aí para resolver esse problema da soma de progressão aritmética, né? Essa é a fórmula básica da soma da progressão aritmética. Partindo disso, daí você consegue fazer qualquer coisa, tá? Porque, por exemplo, se você multiplicasse, se você tivesse aqui a soma, por exemplo, a progressão é de 2 em 2, por exemplo, 2, 4, 6, 8, só que daí você sabe que isso daqui é sempre 2 vezes 1, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. Aí basta você tirar o 2 para fora, né? Porque o 2 ele está multiplicando 1 mais 2 mais 3 mais... Então, tudo isso seria multiplicado por 2, né? Então, eles fazem você decorar lá, às vezes, a soma da PA como uma fórmula super complicada, mas, na verdade, né? Qual que é o termo inicial? Qual que é o termo final? Qual que é o salto da progressão aritmética, né? No caso, sei lá, por exemplo, que eu dei aqui o exemplo ali em amarelo 2, daí você tem que pensar em um monte de coisa e daí decorar uma fórmula e plugar os valores. Não precisa. Você, sabendo essa regrinha do Gauss aí,
que é a regra básica, o resto sai, assim, sabe? O resto sai só pelo raciocínio, como eu usei aqui o exemplo do 2 aqui, multiplicando, que você pode tirar o 2 para fora e você vai recair aqui na soma original do Gauss lá. Então, isso daqui não precisa decorar a fórmula, lembra só dessa regrinha, desse truque que o Gauss fez lá quando tinha 7 anos, lá que você tem muita coisa aí, você não precisa ficar decorando essas fórmulas. Enfim, voltando aqui para o nosso exemplo, tá? Eu posso agora resolver essa somatória aqui, tá? Então, aqui é para um valor de K, né? Mas o meu K aqui máximo é N-1. Então, como é que fica isso daqui? Ele vai ficar, então, o último termo aqui mais 1, então K mais 1, vezes o último termo. Então, isso daqui vai ficar N vezes N menos 1 sobre 2, tá? Então, essa daqui é a conclusão da gente no pior dos casos, tá? Então, quantas comparações são feitas pelo insertion sort no pior dos casos? É N vezes N menos 1 sobre 2, tá? Então, aqui tem algum defeitinho aqui, né? Justamente por conta daquele menos 1 lá. No final, tá? Então, o resultado que foi obtido aqui foi assim, ó, N vezes N mais 1 sobre 2 menos 1, tá? E no nosso caso ali foi assim, C mais Bn era igual a N vezes N menos 1 sobre 2, tá? Bom, no fundo aqui, quando você fizer a multiplicação, você vai ter então N ao quadrado menos N sobre 2, tá? E, bom, tanto aqui quanto aqui, né, a gente tá meio assim que ignorando esses termos de baixa ordem aqui, por exemplo, aqui tem N, aqui tem mais N, aqui tem menos N, tá? Só que o N ao quadrado ele cresce, ele vai crescer assim muito maior e vai acabar ofuscando esses termos de baixa ordem, tá? Então a gente costuma, é claro que é de uma maneira informal aqui, mas a gente costuma assim meio que ignorar esses termos de baixa ordem e usar só assim pro termo de alta ordem, que é o n quadrado aqui. Então a gente ignora essas partes aqui e escreve n quadrado sobre 2, tá? Então essa seria a análise do pior dos casos do insertion sort. Quantas comparações você vai fazer? Da ordem de n ao quadrado aí, n quadrado sobre 2. Bom, para o melhor caso, a gente também teria que fazer algumas pequenas alterações aqui na análise. Nada muito complicado, mas então assim, qual que é o melhor caso, né? Então custo, o melhor caso, tá? É o custo do melhor caso da inserção e o custo do melhor caso da inserção para um vetor de tamanho n, um vetor de tamanho i, desculpa, é o custo do melhor caso para um vetor de tamanho i menos 1 aqui, tá? E aí você teria que substituir aqui, né, o valor. Só que a gente sabe que o custo é sempre 1, né? Então sempre 1. Então também não ia fazer muita diferença eu usar o i menos 1 aqui. Você vai somar do i com o 2 até o n. Você vai somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, né? Quantas vezes está somando? Do 2 até o n, você está somando n menos 1 vezes. E aí o teu resultado final é n menos 1, tá? Então, o insertion sort, ele é assim, qual que é a conclusão ali do insertion sort? O insertion sort, ele é um algoritmo que ele tem um melhor caso e um pior caso. No melhor caso, se você tiver sorte, o número de comparações que você tem que fazer lá com elementos do vetor é da ordem de n, né? A gente pode ignorar aquele n menos 1 ali, tá?
Então, você aumenta o teu vetor, né, por exemplo, de 1000 para 2000, você vai aumentar proporcionalmente, né, de maneira linear, que a gente chama, o número de comparações também, de 1000 para 2000. Tá? Agora, se você cresce o teu vetor, no pior caso, né, o pior caso agora é quadrático. Tá? Então, você trabalhando com um vetor de 1000 elementos, né, você vai ter da ordem ali de 1000 ao quadrado comparações, que dá na base de 1 milhão de comparações, né, 1 milhão dividido por 2 lá, né, que a gente tinha aquela divisão por 2. Tá? Então 500 mil comparações, que é muito mais do que no melhor caso. Tá? Então o insertion sort você tem o melhor caso e pior caso. Tá? O melhor caso é bom, né, porque basicamente é o tamanho do vetor, né? Você precisa ler todos os elementos, então ele faz exatamente a mesma quantidade de comparações ali com elementos do vetor. Agora o pior caso ele é ruim, tá? Ele é quadrático. Pode virar um algoritmo bem lento. Aí.